Salut, salut! Sejam bem-vindos ao segundo episódio da série Vivências Interculturais by Isabela Ribeiro. E se você ainda não assistiu o primeiro, corre lá, que é importante. Essa série ela é composta de 8 episódios, nós estamos no segundo. No primeiro eu comentei um pouco sobre quem eu sou e de onde eu vim. E hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre o florescimento da minha carreira, como tudo aconteceu. Agora eu vou entrar contando um pouquinho mais para vocês sobre a minha vivência na educação tecnológica. Em 2001, eu entrei no Centro Federal de Educação Tecnológica do Pará, Cefet Pará. Naquele ano, com 14 anos, eu entrava no curso de Planejamento e Organização de Eventos dentro da área de turismo. Foi o primeiro ano do curso de Planejamento e Organização de Eventos. Para minha gratidão, porque naquela época, quando eu estava fazendo o cursinho, preparatório, não tinham cursos muito voltados para essa área mais de humanas, era realmente mais para a área de exatas, eletrotécnica, eletrônica, mineração, eram cursos muito específicos. E aquele ano, para minha sorte, teve esse curso e eu falei, nossa, é ele mesmo, tinha tudo a ver comigo. Eu já gostava muito, dessa área e realmente foi a escolha certa. Então o Cefet para mim, ele foi muito importante, sem dúvida. Imagina, com 14 anos eu estava em processo de formação, em formação pessoal, né? Então eu sempre falo muito isso, que foi uma mistura muito grande, né? Então isso fez uma total diferença no longo da minha carreira, no início da minha carreira, porque eu me constituí enquanto profissional e ao mesmo tempo como pessoa. Então foi muito importante as orientações recebidas por professores maravilhosos. Nós tínhamos mestres, verdadeiros mestres, inesquecíveis nesse período de formação, realmente de valores, não somente essa questão técnica do ensino em si, mas realmente como pessoa, de conhecer valores, de saber sobre ética, enfim. Então, ao longo desse tempo, foram 3 anos, foi de 2001 a 2003. Então, o ensino médio eu cursava no período da tarde, naquele ano também o meu curso era concomitante, que se chamava, ou seja, eu fazia no período da tarde o ensino médio e no período da manhã o ensino técnico. E o Cefet, de fato, assim, é uma grande universidade, foi uma grande universidade. Então, assim, foi uma vivência, tive um impacto muito forte, porque eu vinha de uma escola municipal muito pequena e, de repente, eu estava numa instituição federal gigante. Para mim era gigante. Apesar de ser próximo de casa, isso era um ponto bom, inclusive, eu conseguia ir caminhando, mas era uma outra vida, era uma outra realidade. Lá eu tive contato não só com, como eu falei, com mestres, professores, muito bons, como também colegas de outros lugares, de outros níveis sociais, de vivências muito diferentes. Então, sem dúvida, foi uma experiência muito forte, assim, foi um aprendizado gigante. Então, ao longo desse período, a parte prática também, não só teórica, mas a prática de eventos foi sensacional, assim. Nós tivemos muitas experiências relacionadas não só a planejar os eventos, que nós fazíamos isso de maneira interna, mas também de ter a oportunidade de, por exemplo, eu trabalhei muito na recepção de eventos tanto educacionais quanto de eventos corporativos, especialmente simpósios, congressos, não só eu como os meus colegas também. Então, nós tivemos muita prática, que é realmente a proposta do ensino técnico, preparar realmente profissionais para o mercado. Então, com 17 anos, quando eu saí, quando eu terminei toda essa formação, eu já estava pronta, eu já tinha uma profissionalização realmente para o mercado de trabalho. Contudo, naquela época eu lembro bem que muitos colegas decidiam, ou eu vou direto para o mercado de trabalho atuar como técnico, ou eu faço a faculdade, presto vestibular. E o meu foco sempre foi realmente no vestibular. E uma coisa interessante para comentar com vocês, que foi lá pela primeira vez que eu ouvi falar do secretariado executivo, que eu conheci a área de administração de empresas. Eu lembro bem que eu tinha uma disciplina que era a de administração e também tinha contabilidade básica, que nós precisávamos ter, além de muitas outras super interessantes, de relacionamentos interpessoais, qualidade total. Então, naquela época, a gente já via tudo isso, e foi maravilhoso. Então, nessa ocasião, eu descobri e defini que eu queria fazer o curso de administração. Eu me apaixonei. Só que, não sei como funcionava em outros lugares do Brasil, mas assim, naquela época, lá especialmente no Pará, para quem não tinha condições de fazer uma universidade particular, nós nos preparávamos ou para a Universidade Federal ou para a Universidade Estadual. Melhor dizendo, nos preparávamos para as duas, para ver se passávamos em alguma,
Então, comigo não foi diferente. Eu defini que queria fazer a faculdade de administração na Universidade Federal e na Universidade do Estado, ela realmente é mais voltada, assim, é muito forte a área da saúde, né, e a área das licenciaturas. E eu não conhecia o secretariado. E eu comecei a ouvir algumas colegas minhas naquela época falando a respeito. Ah, o secretariado executivo trilingue é um curso bom, é uma área afim com a nossa área, né, enfim, com essa área do planejamento, de planejamento e organização de eventos. E aquilo ficou na minha mente. Eu falei, ah, pode ser algo interessante. Só que eu não tinha certeza porque não conhecia, não estava muito ligada nisso. Tanto que, assim, eu prestei vestibular no último ano que eu estava no Cefet, sem muita preparação, porque ele não preparava para o vestibular, né? Realmente era para o curso técnico, então o ensino médio não era muito. Inclusive, assim, tivemos greves, tivemos várias situações que aconteceram ao longo desses 3 anos. Então, eu fiz, mas por interesse até do meu pai, que me orientou para ter essa experiência, mas eu sabia que eu não estava preparada o suficiente. Eu fiz, só que no, na UEPA, que era do Estado, adivinhem para que eu prestei? Eu prestei para engenharia ambiental, pasmem só, que loucura. Enfim, então não passei, né? Não passei como já era previsto. E no ano seguinte, depois do Cefet, eu me preparei e foquei realmente na preparação para o vestibular. E o que é bem interessante desse momento, eu não lembro bem porquê, mas eu não validei imediatamente o meu estágio técnico. E eu fui fazer o quê? Eu fui trabalhar. É, isso mesmo. Eu fui trabalhar no mercado, no comércio, na verdade. Por quê? Porque naquela ocasião eu estava com isso na cabeça, eu queria me preparar para o vestibular, mas também queria ter uma renda, até para ajudar minha família, né? Para ajudar minha família em que sentido? Para não dar despesa. Só o fato de você não dar despesa e conseguir custear, né? O seu dia a dia já é uma forma de ajudar. Então, o que que eu fiz? Eu me candidatei, né? Me inscrevi naquela época, tinha empresas, como hoje também, né? Mas eu lembro que naquela época eu me inscrevi nessas empresas de terceirização de serviço e eu consegui uma vaga nas lojas de Riachuelo, no shopping lá de Belém, um shopping que estava inaugurando a loja, e eu fui trabalhar nessa loja como caixa, inclusive. Eu gostei muito, porque eu sempre gostei de trabalhar também com finanças, sempre gostei de números. Talvez alguns se espantem com essa informação aqui, mas eu também eu fui muito eclética, sempre fui muito eclética, né, em relação a gostos e habilidades. Então, eu sempre gostei de números. E eu fiquei muito animada. Por quê? Porque como caixa, né, além de ser responsável financeira e tudo, a gente fazia um fechamento no final do dia, tinha que bater, e eu gostava disso, eu achava super legal. Apesar de ter colegas que não pensavam jamais em fazer isso, que tinham medo por conta de lidar com dinheiro, né, de terceiros. Mas eu não tinha problema com isso. Então eu tive essa experiência também e essa experiência ela foi fundamental. Eu digo assim que ela foi assim crucial para eu conseguir alcançar, né, me dedicar mais ainda para passar no vestibular. Porque quando eu tive essa oportunidade, que eu fui trabalhar, eu já estava fazendo cursinho pré-vestibular, então durante algum período, o que que acontecia? Eu acordava muito cedo, tipo, eu tinha que estar lá às 7 horas da manhã no cursinho, que eles eram bem exigentes e tudo, não podia atrasar senão não entrava. Porém, eu tinha que sair mais cedo, porque tinha que bater ponto, porque era shopping, imagina só. Eu tinha que bater ponto, 2 horas tinha que estar entrando, já tinha que ter almoçado tudo, e ficava lá muitas vezes até meia-noite. Então, no dia seguinte, o que aconteceu? Eu estava sem condições de me acordar para ir estudar. Então, assim, ao longo foram acho que 3 a 4 meses que eu fiquei trabalhando direto, que simplesmente eu percebi que se eu continuasse naquela rotina de trabalho, né, na área que é assim, no shopping você não tem final de semana, né, não tem feriado, ao contrário, no período de final de semana feriado é quando você mais trabalha. Eu tinha uma folga por semana apenas. Então, quando eu comecei a vivenciar aquilo, e eu ainda tinha, sabe, lembrando, né, que eu fui por conta própria, né, os meus pais e tudo ainda me davam a oportunidade de não trabalhar, de me dedicar aos estudos, mas foi uma vontade minha, realmente. E como eu falei, foi uma experiência, assim, muito agregadora, porque ela que realmente me impulsionou para entender que não era aquilo que eu queria. Foi muito interessante, porque eu olhei, assim, muitas colegas, muitas já tinham filhos, outras já eram mais velhas, mesmo fazendo cursinho, mas elas não tinham opção de não trabalhar. Então, elas não conseguiam se dedicar aos estudos como realmente era necessário, ou seja, elas passavam anos e anos fazendo cursinho e nunca passavam. E também eu comecei a analisar, eu falei assim, poxa, o dinheiro que eu ganho aqui,
que era o salário mínimo. Na época, para mim, era ótimo, né? Porque para quem não trabalhava e tudo, então ganhar um salário foi legal. Porém, eu pensei assim, eu sempre pensei a longo prazo. E aí eu analisei a situação, eu falei, poxa, se eu ficar aqui a longo prazo, isso não vai ser saudável, né? Não vai ser bom para o que eu quero. E daqui a pouco, eu entrando na faculdade, eu faço um estágio, vou ganhar praticamente a mesma coisa, falando financeiramente. Claro, ganhos, né, de valores, de conhecimento, tudo nem se compara, e a qualidade de vida, né? A qualidade de trabalho. Por exemplo, de trabalhar no escritório, muito melhor. De segunda a sexta, sem problemas e tudo. Então, assim, isso sem dúvida me deu um impulso muito grande, uma motivação gigante para me dedicar totalmente aos estudos. Então, o que que acontece? Eu lembro bem porque depois que terminou o meu período de experiência, eu cheguei com o meu gestor, o gerente, eu não esqueço muito dele porque ele me deu muitos ensinamentos. Ele, inclusive, tinha 2 faculdades, ele era administrador e economista, e eu via ele assim, eu admirava muito a maneira de gestão dele, né. E eu lembro que eu cheguei com ele, sem eu não tinha conversado previamente, né, eu lembro que eu olhei na minha carteira e vi que era o meu último dia no período de experiência, ou seja, eles podiam não me querer mais, mas eu também podia não querer mais, né. E aí o que eu fiz? Eu fui conversar com ele e expliquei a situação. Eu falei que eu estava me dedicando aos estudos e que por isso, né, eu não pretendia continuar, que realmente eu queria me dedicar para o vestibular daquele ano. E aí eu falei que queria fazer administração de empresas e tudo, e eu lembro bem que ele me perguntou, né, ele falou assim: "Você se vê gerenciando uma loja como essa, uma coisa grande?". Claro, aquilo me deu um susto, né, mas eu falei para ele assim: "Claro, hoje não, né, não tem como, mas eu quero me preparar para isso". Então eu já tinha essa visão, ele me apoiou, né, tudo me incentivou, e eu saí dali com uma sede, como a gente fala, né, com sangue nos olhos, para estudar, que foi assim impressionante, sabe? Aquilo ali me deu uma motivação de eu valorizar cada minuto. Eu valorizei cada minuto. Eu estudava, eu ia para o cursinho, tinha aulas extras, eu fazia as aulas extras, eu estudava final de semana, eu ia dormir com livro, eu acordava com livro, eu assim, eu botei na minha cabeça que qual é o segredo para você conquistar o que você quer no caso de um concurso, né, no caso do vestibular, que é um concurso público também, é estudar, né, é simples assim, é só estudar. Então eu falei: "Se é só estudar, então vamos estudar". E realmente eu me dediquei de corpo e alma. E não foi à toa que no final do ano foram 3 meses também, assim, muito intensos, dedicados totalmente para os estudos, porque eu pensava assim, né, eu vou abdicar de estar com a família, muitas vezes eu não participava de eventos sociais familiares, muito menos balada, essas coisas nem existiam no meu vocabulário. Mas eu sabia que era um período, eu sabia que valeria a pena, porque eu estava fazendo aquele esforço, mas que ia valer a pena porque depois que eu estivesse dentro da faculdade as coisas estariam mais tranquilas, entre aspas, né, claro, tem que se dedicar também, mas assim, seria um peso a menos relacionado a isso. E foi justamente o que aconteceu. Graças a Deus, naquele final de ano, né, a primeira notícia que saiu, né, o primeiro vestibular que saiu foi da Universidade do Estado do Pará, que foi aí nesse ano eu fiz o secretariado executivo trilingüe, porque eu falei, bem, independente da concorrência, era um dos cursos mais concorridos também, eu nem sabia, mas eu falei assim, não importa a concorrência, é o que eu quero, então eu vou me dedicar e eu vou me preparar para isso, para alcançar minha vaga. Né, na época eram só 15 vagas e eu fiquei dentro dos 15, né, colocados, enfim, com uma concorrência grande, porque na UEPA as vagas são realmente menores. Naquela época era dividido o processo seletivo. Então, assim, realmente foi muito bom, assim, foi muito prazeroso. Eu já tinha essa noção. E uma outra coisa que aconteceu bem interessante é que, assim, saiu o resultado num sábado, e no domingo tinha um aulão para Universidade Federal, e a maioria dos meus colegas também estavam fazendo as 2 faculdades. E no meu grupinho de estudo, pouca gente, na verdade, assim, só eu tinha passado e mais alguns também lá do cursinho, mas poucas pessoas passaram. E estava todo mundo de olho na Federal, né, porque era onde tinha umas vagas e tudo, mais oportunidades, mais chances, né. E no domingo, de manhã, onde é que a Isabela estava? Sim, eu estava lá. E os meus colegas falaram: "Você tá louca, você já passou, você já tá garantida e tudo, né, o que você tá fazendo aqui?". E eu falei: "Sim, eu já passei na estadual, já consegui, né, o curso
também que eu queria, mas eu ainda não passei na federal e eu tô aqui porque eu quero administração também. E assim eu fiz, continuei estudando e depois, né, a federal sai um pouquinho mais tarde e no início do ano seguinte saiu o resultado positivo também e eu consegui entrar nas duas faculdades naquele ano. Essa história é assim, é muito importante, né, muito impactante para mim, porque foi crucial, assim, foram decisões, foram vivências que eu tive, eu agradeço a Deus, né, e as orientações todas também que eu recebi, de conseguir ter essa visão, né, essa visão do agora, de aproveitar as oportunidades, mas também de pensar no longo prazo. O que eu estou ganhando? Hoje eu estou ganhando bem, mas no longo prazo, isso me dá vantagem ou não? Então, assim, a gente precisa muitas vezes fazer essas perguntas e ter claro o que você quer para a sua vida realmente. E para fechar esse capítulo, para fechar esse episódio emocionante, para mim, contando um pouquinho de como foi que eu descobri o secretariado, de como foi que eu entrei nas faculdades e tudo, eu queria contar aqui sobre a questão das marcas, né? Como que a gente consegue marcar as pessoas positivamente? Inclusive, eu espero que eu esteja te deixando uma motivação boa. Mas uma palavra que eu não esqueço, logo que eu entrei na faculdade, na verdade, eu já tinha passado na faculdade de secretariado, não conhecia muito, confesso, o que era o secretariado, né? Eu sabia que era bom, as pessoas falavam bem, os meus colegas, e eu fui meio que, né, assim, achando que tinha a ver, porque era uma área afim com a administração, que já era o que eu sabia um pouco mais, o que eu queria. E eu tenho um tio que ele é executivo, ele é alto executivo de empresas na área da mineração, lá em Belém, lá naquela região. E ele falou, né? Ele falou para mim assim: "Poxa, minha filha, esse curso ele é um bom curso, porque quando nós precisamos de um profissional de secretariado para a nossa empresa é muito difícil encontrar. É muito difícil encontrar um profissional, né, qualificado e tudo". Então eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Porque eu tenho ele como referência, né? Ele também tem uma história muito bonita de se contar, né? Também veio do interior e tudo, através do estudo conseguiu crescer, hoje é um alto executivo e ele falou aquilo para mim, né? Me deu boas referências do secretariado e aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu falei, bem, se ele está falando que é bom, né? Que tem mercado, então eu vou apostar nisso e eu vou buscar ser a melhor possível, né? Dentro dessa formação. E por hoje, nesse segundo episódio sobre florescimento, a gente vai parando por aqui. E no próximo, né, no nosso terceiro episódio, eu vou contar um pouquinho mais especificamente sobre a minha formação, sobre como se deu os meus estudos nas faculdades, o que aconteceu, por que eu decidi fazer as duas ou não, enfim, eu vou contar mais detalhes dessa história já dentro da faculdade. Se você gostou, dê o seu like, compartilhe com as pessoas que você acha que vai acrescentar, que vai ajudar, não só de quem é do secretariado, mas jovens ou pessoas que estão mudando de carreira ou iniciando carreira, que acreditam, né, que podem, que precisam de uma motivação, de um incentivo. Compartilhe, dê seu like, deixe seu comentário e a gente se vê em breve. Até mais!